Olá, quarto ano. Vamos lá para a aula de hoje. Aula de História. Hoje é dia 2 de junho de 2020. Vamos lá colocando a data lá no livro, tá? Eu sei que vocês fizeram atividade, porque eu tenho certeza que eu pedi para fazer atividade semana passada. Mas nós vamos corrigir as atividades e continuar com a lição, ok? Então, vamos lá, colocando a data, tá? Porque eu ando meio esquecida e eu não ando colocando a data nas coisas, né? Mas vocês eu tenho certeza que vocês marcam, né? Então, vamos lá, vamos corrigir a lição. Atividades. Há milhares de anos, grandes animais conviveram com seres humanos. Contudo, não se engane. Esses grandes animais não eram dinossauros, pois esses seres viveram na Terra muito antes de a espécie humana surgir. Houve um tempo em que esses seres humanos conviveram com mamutes, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, tatus gigantes e mastodontes. Esses animais formavam a megafauna. Fauna, gente, quando nós falamos em fauna, nós falamos em animais, nós falamos em toda a animália. Então, megafauna. Vocês tiveram aula ontem sobre formação de palavras. Mega, uma coisa grande, uma coisa aumentada, uma coisa que foi aumentada, mega. Nossa, eu fui naquele brinquedo mega legal. Eu fiz tal coisa que era super, era mega, era maravilhoso. Então você está falando que aquilo ali é bom. É bom, é maior, é grande, é mega. Então, megafauna, animais grandes, tá? Mas, se você tem alguma dúvida, vocês têm o dicionário Aurélio à disposição. É só esticar o bracinho, porque eu não sei aonde vocês colocaram o dicionáriozinho de vocês, mas é só esticar o bracinho e procurar a megafauna lá no M. Ou então, se não tiver o megafauna, procura a palavra mega, procura a palavra fauna, vê o significado das duas e mistura as duas. Que aí tá tudo certo, beleza? E todos já desapareceram. Quer dizer o quê? Eles entraram em extinção. Eles não existem mais. Podemos ter ideia do tamanho e da aparência deles porque os cientistas, utilizando os fósseis, reconstruíram modelos desses animais. Fósseis são aqueles ossinhos dos dinossauros que ficaram no meio do caminho. Eles foram destruídos, mas eles ficaram, ainda tem os fósseis para comprovar que não é uma mentira, tá? Já não posso dizer a mesma coisa dos ETs, né? Os dinossauros, os mastodontes, tigres dente de sabre, tudo, estão querendo já enfiar a goela abaixo de todo mundo que tem ET voando, que tem seres de outros planetas, tudo. Para mim, gente, na boa, não existe. Mas tem gente que acredita. E tem gente que não acredita nos dinossauros que tem o fóssil, tá? Então, tem que se informar. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Vocês têm uma ferramenta poderosa dentro do celular de vocês, que é a internet. Tem que saber usar, beleza? Atividades. Leia o mapa. Como que vocês vão ler o mapa? Observando, certo? Então tá lá e o continente africano está pintado de verde.
e o restante do planisfério está tudo branco. Ah, que continente está destacado no mapa? Acabei de falar. Qual continente? O africano. Letra B. Que acontecimento importante ocorreu neste continente há milhares de anos? O que nós estávamos falando nas outras matérias? O surgimento da espécie humana. Muito bem. 2, página 9. Por que os seres humanos são chamados de Homo sapiens? Então, vamos procurar lá no texto que estava escrito lá. Que eles são chamados de Homo sapiens. Estava escrito lá. Vamos procurar. Lá. Aqui, página 4. Por causa da capacidade de criar ferramentas, produzir objetos de acordo com as necessidades, a espécie humana é chamada de Homo sapiens, que significa homem sábio, tá? Página 9, exercício 3. Complete corretamente o texto com as palavras destacadas. As palavras destacadas são nômades, caçadores, alimentos e coletores. Então vamos lá. Há milhares de anos, os seres humanos viviam em pequenos grupos. Eles eram o que, gente? Eles caçavam para comer e eles plantavam também e colhiam. Então eles eram caçadores e coletores, porque precisavam caçar ou coletar o próprio alimento. Além disso, eram o quê? Lembra que eu expliquei para vocês que o ser humano não tinha como conservar os alimentos, não tinha geladeira naquela época, não tinha açougue, não tinha Carrefour. Então, eles faziam o quê? Eles eram nômades. Quando não tinha mais condição de viver em um determinado lugar, eles se mudavam para outro lugar. Eles eram nômades, pois não tinham um local fixo de moradia. Sempre que necessário, mudavam-se em busca de... O que a gente come? Alimento. Muito bem. 4. Quais eram as principais atividades dos humanos caçadores-coletores e nômades? Quais eram a principal atividade? Olha, a própria pergunta, gente, já está falando com vocês. Vocês têm que prestar atenção. A principal atividade deles eram caçar, pescar, coletar alimentos, criar instrumentos como arpões e machados e assegurar a própria sobrevivência. Tá bom? Exercício 5. Marque com X as alternativas verdadeiras. Então, tem 3 alternativas. É para marcar com X aquela que é verdadeira. Aprender a controlar o fogo não causou grande mudança no modo de vida das pessoas que viviam há milhares de anos. O controle do fogo não causou mudança, gente? Ou causou? Claro que causou. Porque o fogo servia para cozinhar os alimentos, servia para iluminar durante a noite e também servia para espantar os animais ferozes, certo? Então, essa questão ela é falsa. Beleza? Vocês vão fazer um X nessa questão? Não. Domesticar o fogo possibilitou aos seres humanos ter mais controle sobre a natureza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vocês vão fazer um X nisso? Vão. Próxima. O fogo era usado pelos primeiros humanos para se protegerem do frio e iluminar o ambiente na escuridão. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. 6. Registre imagens de situações em que o fogo é utilizado atualmente. Então, para que nós usamos o fogo, gente, atualmente? Utilizamos para cozinhar. Algumas pessoas em lugares de interior que não tem energia elétrica utilizam para iluminação, para fogueiras, para lá na pizzaria que a mamãe pede toda sexta-feira, todo sábado, pede pizza lá, tudo. Você sabia que eles usam fogo no forno a lenha? O forno a lenha é o quê? É a lenha sendo queimada pelo fogo. E faz aquela pizza gostosa que o motoqueiro vem trazer. Beleza? Então, vocês vão colocar situações em que o fogo é utilizado. Virando a página 10. Caminhada pelo mundo afora. Os primeiros grupos humanos surgiram na África e, aos poucos, ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem condições de sobrevivência, como oferta de alimentos e temperaturas amenas. Então, eles estavam procurando o quê? Temperaturas mais agradáveis, temperaturas brandas, tá? Vamos ler cada uma das tirinhas, tá bom? E cada uma das figuras. Vamos lá, acompanhando. Tem a figura de um homem lá. O fóssil mais antigo, Homo sapiens, de que se tem conhecido até os dias de hoje, até os dias atuais, foi encontrado no Marrocos, um país africano. Com a ajuda de computadores, os pesquisadores criaram uma imagem que mostra a possível aparência das primeiras pessoas que viveram na África. Esse é o 2, tá? Eu vou colocar para vocês, tá? Eu vou ver se eu acho na internet a imagem desse fóssil, tá? Se eu não me engano, ela tem até nome, era uma mulher e se chama Lucy, tá? Eu vou ver se eu acho se é isso mesmo, tá? Se eu tô certa. 2. Os seres humanos migraram até a Ásia. Nessa região do mundo, pesquisadores encontraram algumas ferramentas. Esses instrumentos tinham cabo de madeira ou de osso e as lâminas eram feitas de pedra. 3. Os seres humanos também migraram para a Europa, onde construíram cabanas com peles de animais para se abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar. 4. Na atual Sibéria, as pessoas que chegaram à região passaram a caçar mamutes para se alimentar e com os ossos desses animais construíam cabanas. Mamute, gente, são aqueles elefantes gigantes. Naquele desenho lá, Era do Gelo, tinha o mamute, né? Tinha o Cid, que era a preguiça. O mamute era o Diego era o tigre dente de sabre. E o. E, gente, eu esqueci o nome do mamute, é o mais importante do desenho. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Até o final da aula eu lembro. Esses grupos se deslocavam para quase todas as partes do planeta, em um processo de ocupação que demorou milhares de anos para acontecer. Neste mapa, os números indicam o caminho percorrido pelas primeiras migrações humanas que povoaram o planeta. Então, aqui está mostrando, ó, nos números 5, 6, 7, 8, mostrando a caminhada dos seres humanos e a migração dos povos, tá? Virando página
12. Exercícios, vocês vão fazer página 12, página 13, exercícios da página 12 e página 13 para semana que vem. Beleza? Gente, tchau. Até daqui a pouco com a aula de matemática.